dia, professores, professores coordenadores, professores de núcleo pedagógico e demais profissionais da educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação da TPC, hoje Educação Inclusiva. Eu sou o formador Ademir Júnior, possuo 1,72 m, cabelo cortado à máquina, barba desenhada, minha camiseta é predominantemente vermelha, estou de calça preta e tênis preto. E ao meu lado está também a formadora Tânia Rezende. Bom dia, Tânia. Bom dia, Ademir. Bom dia, colegas. Tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a deficiência visual. Eu, como formadora também aqui da IFAP, estarei junto com as outras duas colegas, professoras da área da deficiência visual. Eu sou branca, de cabelos na altura dos ombros, tenho olhos castanhos e estou com uma camiseta, com uma blusa verde. E tenho aproximadamente 1,55 m e meio. Faço questão dos meios, né, colegas? Porque senão já viu, né? Vamos começar. Então, sou de origem professora da sala de recurso da deficiência visual, já passei pelo CAP e hoje aqui como uma das formadoras com a equipe da educação especial aqui da IFAP. Quem é o aluno, o estudante com deficiência visual? É aquele que usa óculos? Então, não. Porque quem usa óculos pode ser astigmata, pode ser míope, pode ser qualquer coisa. E também alunos com baixa visão, mas não necessariamente. Por que eu digo isso? O pessoal deve estar, ai professora, mas lógico que a gente sabe que nem que todo mundo que usa óculos não é que tem a deficiência visual. Mas às vezes confundem, marcam errado lá na sede. Então tem uma série de questões. Então por isso que nós iniciamos assim. Esse aluno com deficiência visual, ele tem algum problema no órgão visual, ponto. Ou ele tem ali na mácula, visão central, ou não, ou é cego. Outra pergunta, todo cego é igual? Todo aluno cego, todo estudante cego, você vai falar, todo estudante cego não enxerga. Eu vou dizer para vocês que depende. Sim, clinicamente ele é considerado cego. Porém, ele pode ter percepção de luz, ele pode ter percepção de sombras, e isso, por pequeno que seja, que vocês talvez imaginem, mas isso vai servir para quê? Serve. Serve na sala de aula, serve na locomoção, serve na vida. Baixa visão. Aluno baixa visão, visão subnormal, que eu gosto mais desse termo. Todo aluno com visão subnormal é igual? Não, também não. Por quê? Tem aquele que tem uma visão central, tem outro que tem visão periférica. Visão central, aquele que enxerga meio como um tubo. Visão periférica, é só a visão de lado. Eu tenho visão subnormal. Clinicamente, eu tenho 0,01, que é considerado cegueira legal. Mas a minha eficiência visual, e quem me conhece, eu não teria essa cegueira legal. Eu seria uma pessoa com baixa visão por conta da minha eficiência visual. Sugestão, chegue para o aluno e pergunte para ele como ele enxerga, o que ele está vendo. Não fiquem constrangidos não, colegas, não precisa não. Por quê? Vai ficar muito melhor, porque vocês dentro da sala de aula com esses alunos, vocês não vão saber como lidar, aí vocês ficam cheios de mimos e mimimi e tal. Não, chega pro estudante e fala, olha, eu sei que você tem a deficiência, tal, sei que você é cego, você tem percepção de luz, o que é? Aqui na sala, como é que eu te ajudo? Ok? Agora vocês vão começar a saber um pouco mais de como realmente trabalhar com esse aluno dentro de sala de aula. Agora, com a minha amiga, colega da área da deficiência visual, professora Gina, da DE de Marília. Com você, Gina. Olá, pessoal. Sou Gina Mendonça, trabalho no Núcleo de Produção Braille da Diretoria de Ensino de Marília. Sou uma mulher branca de 58 anos, cabelos curtos na altura do queixo. Estou usando uma camiseta cinza com o logotipo do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Marília. Hoje vamos conversar um pouco com vocês sobre adaptação curricular na área da deficiência visual.
Conforme a Tânia falou, são 2 públicos distintos, então nós vamos fazer essa formação diferenciada para cada público ao qual ela se destina. Para os alunos com baixa visão, é um tipo de adaptação curricular e nós vamos começar por ele. Eu peço, por favor, o PPT de página 5, que é onde começam as nossas informações. E eu vou pedir para exibir um vídeo. Nós gravamos aqui em Marília, com o apoio dos meus colegas da tecnologia, um vídeo com o passo a passo de tudo que está explicado, da tela 5 até a tela 9. Eu acho que mostrar o passo a passo é muito importante para dar um apoio maior para os professores que quiserem realizar esse trabalho. Então, por favor, eu peço para exibir o vídeo e a gente começa por ele. Partindo do princípio que demonstrar como faz, às vezes, é mais produtivo do que apenas mencionar por escrito, vou fazer uma pequena demonstração de como eu faço a ampliação. O assunto não se esgota aqui, cada pessoa tem sua forma de se organizar, cada pessoa tem mais familiaridade com um ou outro programa, então eu estou apenas passando a forma como eu aprendi a fazer, fui treinada lá no CAP Central e permaneço fazendo assim até hoje. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma pasta com, dentro dela, o material original em PDF e uma subpasta com o título Figuras do Material. No caso, vamos trabalhar com o 7º ano, Aprender Sempre, volume 3. Vamos abrir o material em PDF e vamos fazer a captura de todas as figuras. Eu costumo trabalhar com 125%, é um tamanho bom. Então, aqui não tem segredo, nós vamos descendo o material até chegar na primeira figura. Chegou nela, selecionou, Ctrl C, abre o seu programa de tratamento de imagem, no meu caso eu uso o Paint, e salva a figura. Salvar como, sempre salvando em JPEG, e dá um nome para ela, LP1, LP de língua portuguesa, ou poderia ser Aprender Sempre, poderia ser o número da página, aí fica a seu critério. Só de olhar para essa figura, eu vejo que tem umas bordas que eu posso eliminar. Então, eu vou fazer essa eliminação para diminuir um pouco o tamanho da figura, sem mexer nas informações que ela contém. Os textos estão preservados. Salvei, vamos para a próxima figura. Vamos descendo aqui o texto. Logo aqui abaixo temos outra figura, podemos salvar essa também. Arquivo salvar como, JPEG, LP2, por exemplo. Salvar. Aí, antes de sair aqui do salvamento, você vem puxando as bordas para não deixar sobrar nada de borda branca no seu material. Toda essa borda lateral, ou inferior ou superior, ela precisa ser descartada, arrastando mesmo a figura. Vamos para a próxima. A próxima figura que a gente tem é uma que vem com texto. E eu não vou precisar do texto. Então, seleciono e abro um Paint, jogo o texto fora, arrastando aqui na tela, arquivo, salvar como. Para essa, vamos dar o nome de LP3. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa, eliminar as bordas e vamos salvar. Salvamos. Vamos para uma figura agora de matemática. Lá embaixo no material, na parte da matemática. Vamos chegar na primeira figura da matemática. Lembrando que tabela não é figura, as tabelas serão construídas no inserir tabelas. Aqui tem uma figura que não permite selecionar. Então, eu vou dar um Ctrl Print, vou abrir um Paint, vou jogar aqui, vou deixar a borda bem rentezinha aqui, arquivo salvar como, JPEG, essa será a nossa M1 de matemática, figura 1. Aí eu vou arrastar as bordas, eliminar tudo que está sobrando aqui. Muito bem. Se eu quiser mexer no tamanho das letras, como eu posso fazer? Muito simples. Você copia aqui para você não esquecer das informações, copia logo aqui embaixo e depois você apaga.
vem aqui no apagar, pode ser com a borrachinha, pode ser selecionando assim e dando um delete. E aí você vem inserindo de novo. Então, a gente abre uma caixa de letras e vai colocando mais 345 metros cúbicos. Mais para frente. Vamos pôr um pouquinho mais para frente, bem em cima aqui. Aqui a gente vai no mais 894 metros cúbicos. E assim a gente vai compondo a figura. Vou parar por aqui para não demorar muito. Vou apagar essa parte de baixo e salvar minha figura trabalhada. Já melhorou bastante o tamanho das letras. Uma vez todas as figuras salvas, vamos para o salvamento da parte do texto. Então, nós vamos aqui no material em PDF, damos um editar, selecionar tudo, Ctrl C, vai abrir uma reguinha, enquanto estiver copiando, a hora que sumir essa reguinha, a gente vai abrir um bloco de notas e vamos dar um Ctrl V. Vamos salvar, arquivo salvar como, vamos dar o nome de 7º ano, aprender sempre, aprender AS, volume 3, por exemplo. Salvamos, ok. Agora vamos, de novo, pegar esse arquivo, editar, selecionar tudo, Ctrl C, vamos copiar, vamos manter o arquivo, porque depois nós vamos fazer a adaptação para o Braille, partindo daqui, abrir um documento do Word, jogar aquele documento que você copiou do bloco de notas. Aí você vai selecionar tudo no Ctrl T de Tatu. Página inicial, vamos mudar o tamanho da letra e a fonte. Fonte Verdana, tamanho 24. Vamos organizar o parágrafo aqui embaixo, 0 de espaçamentos antes e depois. Espaçamento simples, ok. Para quem ainda não está com a sua página configurada, configurar página. O padrão é 1,7 centímetros superior, 2 centímetros à esquerda para preservar a encadernação, 1 centímetro à direita e 1 centímetro embaixo, inferior. Muito bem, vamos começar a trabalhar o material propriamente dito. Antes de trabalhar o material, quero mostrar para vocês um recurso que eu uso muito, que é esse mostrar tudo, é esse pezinho ao contrário. Ele nos ajuda a ver tudo no texto que veio com necessidade de você corrigir. Por exemplo, um parágrafo que foi separado sem necessidade, uma palavra que foi separada sem necessidade, os espacinhos entre as palavras tem esses pontinhos aqui. Para quem está fazendo a adaptação, é muito importante você ter os olhos bem focados para os detalhes. A gente tem que ser bem perfeccionista nisso para não deixar escapar nenhum erro, tá? Então, onde acha esse recurso mesmo? Aqui na barra de ferramentas, esse T ao contrário. Vou desclicar ele para vocês verem a diferença. Olha como a gente fica sem essas informações, né? Os olhos nos enganam. Então, vamos começar a trabalhar esse material. Para começar a trabalhar o material, tenha na tela do seu computador o texto em Word e no seu lado, fisicamente, do lado do seu computador, o material original em tinta, impresso. Porque é com ele que você vai seguir passo a passo para verificar o que tem necessidade de você corrigir. Então, aqui no caso, vamos começar pela capa, cara estudante. Isso tudo está na capa, eu não estou inventando nada, aliás, a gente não inventa nada, a gente apenas corrige e acrescenta o que veio cortado. Então, nós vamos seguindo o livro página por página. Então, nós estamos na capa, essas informações estão constando na capa, Aprender Sempre, volume 3, cada coisa numa língua, língua portuguesa e matemática, 2021. Aí, 7º ano do ensino fundamental, a gente vai trazendo. Bom, acabou essa informação, começa aqui pela palavra governo. Vocês veem que a conversão cortou, eu vou acrescentar. Governo do Estado de São Paulo, governador João Dória, isso tudo tem que constar, porque consta no material, consta na capa. Você só vai formatando para um jeito que fica mais fácil de ler.
secretário Rocieli Soares da Silva, secretário executivo Haroldo. Ô, Gina, o Haroldo não é mais secretário executivo. Eu posso tirar o nome dele? Não pode. A gente tem que usar um critério chamado fidedignidade ao material original. Nessa edição e impressão desse material, o Haroldo era o secretário executivo. Então, a gente vai preservar o nome dele e a gente só vai tirar ou acrescentar outro nome quando no próximo material que a secretaria imprimir vier outro nome de secretário executivo. Aí, a seguir, vem o nome da escola, o nome do estudante, a data e a turma. Se você quiser, você pode fazer linhas para os estudantes completarem. Depois, a gente já muda de página e começa a fazer o material propriamente dito. Saímos da capa e da contracapa. Então, nós começamos por língua portuguesa. Antes de começar, eu vou colocar o número da página. E você vai fazer isso no material todo. Toda vez que mudar de página no material físico, impresso, você vai mudar aqui também escrevendo página e colocando o número da página, tá? Essa palavra língua portuguesa, ela vai aparecer em todas as quebras de página. Você não precisa manter, você pode apagar. Só no começo do material, você vai manter. E depois, quando mudar para outra disciplina, no caso aqui vai ser matemática, aí você põe na primeira página que aparecer matemática, matemática, e depois apaga nas subsequentes. Ok? Vamos lá. Eu vou dar um espaço, porque tem também no material. Eu não vou acrescentar nada, tá, gente? Eu só estou olhando para o material físico e fazendo exatamente como ele está apresentado lá. Estou fazendo uma cópia fiel do material físico e seguindo esse critério de fidedignidade. Aqui mudou de parágrafo, então eu vou permanecer com outro parágrafo. Vocês estão vendo como vocês vão seguir? É dessa mesma forma e não tem muito segredo, não. Tudo que aparecer que não for necessário, você vai eliminar. Aqui mudamos para a página 2. Página 2. Vamos apagar língua portuguesa. Aqui, essa página, ela começa com uma inserção de uma imagem. Então, vamos inserir imagem, área de trabalho. Aprender Sempre, volume 3, figura LP1, foi a figura que a gente salvou. Você pode arrastar um pouco mais, enquanto ela couber e você achar que você pode esticar um pouco mais, você pode fazer isso, tá? A fonte da imagem sempre na linha abaixo da imagem, grudadinha nela, e assim nós vamos seguindo. Aí tem um espaço para o aluno completar que você vai deixar também. B, um espaço para o aluno completar que você vai deixar também. E assim por diante, tá? Você vai, aqui nós localizamos outra página, ó. Página 3, já apaguei em língua portuguesa. Aula 2, pula uma linha, objetivos da aula, e o seu material vai ficando todo bonitinho, formatado, do jeito que ele precisa, tá? Nós não vamos esgotar esse assunto, esse vídeo é muito rápido. No material tem um link de um outro mais completo, de 30 minutos, com mais detalhes e mais passo a passo. Então, deixo lá para vocês, quem quiser ver. Por enquanto, é uma demonstração rápida de como fazer isso. Você, professor, não se preocupe. Se você me falar, mas não sou eu que tenho que fazer isso. Perfeito. É que nesse momento que a secretaria está apostando em recursos mais tecnológicos para o aluno com baixa visão, existem algumas diretorias que continuam a pedir o material porque o aluno ou não se adapta, ou prefere também ter o material impresso. Então, para esses casos, nós estamos dando ferramentas para que todos possam fazer. Pode ser o PECAI, pode ser o PROATEC, pode ser o professor readaptado, ou pode ser você mesmo, professor da área da disciplina. É só pegar essas dicas e você pode fazer a adaptação do material que você precisar. Estou à disposição, meus contatos estão lá no PPT. Tem dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer em ajudar. Ok? Bom, depois dessa rápida pincelada sobre a adaptação para baixa visão, eu vou pedir para pular para o PPT 10, onde a gente começa a falar um pouquinho sobre a adaptação para os alunos com cegueira, que utilizam o sistema Braille. Para essa adaptação, a gente usa alguns critérios e algumas etapas que eu não vou conseguir mencionar tudo aqui por conta do nosso pouco tempo. Mas eu vou, assim,
porque tem a sistemática do programa que a gente usa para o computador se comunicar com a impressora Braille, tem a sistemática da normatização, que é federal, ou seja, para fazer uma adaptação em Braille, a gente usa uma normatização que todos os estados do Brasil e todos os países que falam língua portuguesa utilizam também. Ela é feita pela Comissão Brasileira do Braille e a gente segue esses critérios. Sobre isso, eu não vou me deter hoje aqui. Eu vou dar algumas dicas para você, professor, que precisa de algumas informações sobre como fazer descrição de imagens e figuras para os seus alunos. Esse é um assunto bastante complexo, a gente recebe bastante pedido, porque as pessoas confundem audiodescrição com descrição de material curricular. A audiodescrição, ela se destina mais a um vídeo, a uma propaganda publicitária, a um videoclipe, coisas que são da mídia audiovisual. E a descrição, ela se destina mais ao material curricular, porque tem uma figura impressa no material curricular do aluno. E aí a gente segue alguns critérios para fazer essa descrição, que são objetividade, ser o mais sucinto possível e observar qual é a finalidade que aquela imagem tem dentro daquele texto, né? O que ela quer informar ali. E pronto, é isso que você tem que fazer. Não precisa se alongar com cores, com detalhes, se isso não for cobrado no texto acima, no texto abaixo, e onde ela estiver inserida. Então, nós vamos partir para alguns exemplos de língua portuguesa e matemática, que são hoje o que a gente vai, dentro desse tempo, poder falar com vocês. PPT 11, por favor. Vamos aos exemplos. Olha lá. Então, de língua portuguesa, a gente tem esse exemplo. O que é importante quando você vai descrever uma figura? O aluno saber o que você que está fazendo a descrição, está falando, e o que é a legenda que consta na própria figura. Então, figura, imagem do folheto informativo sobre como ser doador voluntário de medula óssea, fotografia da atriz e apresentadora Cissa Guimarães com as duas mãos abertas, amparando o logotipo virtual da campanha da medula óssea, um tipo de gota. Isso tudo eu, Gina, estou escrevendo. Legenda, não sou eu que estou escrevendo, consta no material. Geralmente é um site, um local onde as pessoas podem consultar para ter mais informações aprofundadas sobre esse assunto. O próximo, por favor. O próximo é uma figura, foto de uma casa no meio da lama. Legenda, Brumadinho após o rompimento da barragem da Vale. Então, essas duas informações se complementam, a legenda e a descrição. A seguir, uma figura de uma tirinha. Tirinha é um recurso que vem sendo muito utilizado hoje em dia nos materiais didáticos, especialmente de língua portuguesa. Então, aqui nós temos uma tirinha do Homem Grilo, que é do Cadu Simões, e tem os desenhos feitos por Fred Hildebrand. O que é importante? Mencionar para o aluno que essa tirinha está dividida em 6 quadrinhos e descrever quadrinho passo a passo. Cada quadrinho, você vai dizer o que está acontecendo na cena e, se tiver um diálogo, você vai colocar em aspas para o aluno saber que também não foi você que falou. Essas aspas são literais, elas têm que constar exatamente a conversa que tem no quadrinho. Podemos pular para o próximo, por favor. Uma charge, vamos pular esse quadrinho que eu já falei. Uma charge do cartunista Neto, onde a ilustração do símbolo da paz, na versão do cartunista, uma pomba azul, está presa numa gaiola. Onde está disponível essa charge? Disponível no site e tal. Isso é o que basta para o aluno fazer uma ideia dessa imagem e poder responder as questões ou entender o contexto onde ela está inserida. Vamos passar agora para alguns exemplos da matemática. Próxima tela, por favor. Uma tabela, por exemplo, uma tabela simples. Tem várias maneiras da gente descrever uma tabela. Essa é uma maneira bem simples. A tabela a seguir indica a relação trabalhadores / número de dias para a conclusão da instalação. 5/240, 10/120, 20/60, 40/30. Tem as informações que o aluno precisa.
Você poderia descrever quantas colunas, quantas linhas? Poderia, mas assim já está o suficiente para o aluno fazer uma ideia do que ele vai ter que responder a seguir. Agora, a descrição de um gráfico. É um gráfico de pizza, né? De setores. A gente chama de gráfico de pizza. Figura circunferência dividida em 5 fatias de diferentes tamanhos. Fatia A, ângulo igual a 72 graus e percentual igual a X. Fatia B, ângulo igual a 36 graus e percentual igual a 25%. Fatia C e assim por diante. Próximo, por favor. Alguns suportes para ajudar vocês a se aprofundar um pouco mais nessa situação de adaptação curricular. Então, a gente tem aí um endereço para baixar o programa Braille Fácil, tem vários tutoriais da internet sobre esse programa. A gente tem aí a fonte das normatizações que estão no portal do MEC. Nós temos também aí a indicação do site do Instituto Benjamin Constant, onde é possível solicitar o material adaptado, alguns materiais já adaptados, como a tabela Braille, em relevo e alguns outros materiais. O site está aí, vocês podem explorar. Qualquer escola, qualquer professor, qualquer aluno pode solicitar esses materiais do site do Instituto Benjamin Constant. A gente também sugere aqui uma OT que foi feita pelo CAP alguns anos atrás, que se chamava Ver a Matemática com Outros Olhos. Ela foi gravada num outro momento da secretaria, mas essas informações ainda são muito pertinentes. E vocês podem assistir o vídeo nesse link da Rede do Saber, Videoteca, a partir do minuto 8, que tem muitos exemplos também de adaptação de situações de matemática bem simples. Agora eu passo a palavra para a minha colega professora Carmen, que vai continuar falando sobre outros aspectos do aluno com deficiência visual. Bom dia, meu nome é Carmen Silva Medina, eu sou professora aqui na rede de Santo André, da Escola Estadual Professora Inácio de Mello. Sou uma mulher branca de 50 anos, com o cabelo abaixo do ombro, estou vestindo uma camisa preta hoje. Então, como a Dina já começou falando, a própria Tânia também, o nosso assunto hoje são pinceladas que a gente vai falar aqui. Então, pensando no aluno com deficiência visual, na escola, numa escola que não tenha a sala de recursos, o que eu, como professora, como professor, posso fazer para que esse aluno aprenda, para que esse aluno acompanhe as aulas. Então, uma questão muito importante, antes de tudo, é saber que esse aluno tem direito ao atendimento educacional especializado. Se não for na escola, que seja em uma outra escola, no contraturno ou em algum outro serviço, porque esse aluno, durante a vida acadêmica dele, um aluno cego, por exemplo, ele vai precisar de um apoio para aprender o Braille, para aprender o Soroban, que é o cálculo com o ábaco adaptado, então ele vai precisar, sim, desses apoios, que são geralmente no contraturno. Então, é importante saber isso. Se o aluno tem baixa visão, se o aluno tem cegueira, ele precisa ter esse apoio no contraturno do atendimento educacional especializado. Mas, Carmen, o aluno chegou na escola e não tem sala de recursos. O que eu posso fazer com esse aluno? Eu não tenho como congelar a criança, o adolescente ali. Então, a primeira coisa que é muito importante, como já foi dito, é conhecer esse aluno. Então, pergunta para esse aluno o que ele já sabe fazer. Ele sabe o Braille? Se é um aluno cego? Se é um aluno com baixa visão, que recursos que ele utiliza? Uma outra questão muito importante é ter uma articulação com a gestão da escola, porque esse aluno não é só do professor de sala de aula, esse aluno pertence a uma escola onde tem uma coordenação, uma direção, que pertence a uma diretoria de ensino, então esse aluno ele tem direito a ter esses recursos adaptados, então, e que todos conheçam o que ele precisa. Então, conhecer o aluno, pedir que os pais responsáveis tragam os relatórios pedagógicos deste aluno. Então, esse aluno ele já passou por outros atendimentos, que atendimentos que ele já passou, que ele continua passando. Então, é importante conhecer o aluno, e aí, junto com a gestão, com a coordenação dessa escola. Então, juntando todas essas informações, você vai conhecendo o aluno, já vai tendo como trabalhar com essa criança. Sugestão, agora
o slide sobre sugestões de adaptações para alunos com baixa visão. É o slide, eu acho que 19, se não me engano. Isso. Uma coisa muito importante para que o aluno faça parte da aula, esteja ali na sala de aula, além de estar corpo presente, é que ele tenha as atividades adaptadas para ele. Então, que ele receba as atividades que todos estão ali tendo no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma aula, para que ele se sinta parte daquele grupo. Imagina você, professor, como um aluno, uma criança que não enxerga e que está na sala de aula, onde tem 40 alunos, que é a nossa realidade, né, de escola do Estado, o professor passando a atividade na lousa e você não tendo acesso a essa atividade. Então, é importante que esse aluno tenha o acesso antecipado a essa atividade, seja por via de áudio, ou que alguém faça a leitura do que está sendo passado na lousa, o próprio professor, ou que o professor proponha para os alunos um sistema de rodízio para ajudar esse aluno com baixa visão a ter acesso ao que está sendo escrito na lousa. Então, o aluno que enxerga, senta do ladinho e vai lendo para o aluno que enxerga pouco ou que não enxerga. Então, ampliação de textos, a Dina já falou bastante coisa sobre o tamanho de fonte, Arial, Verdana, tamanho 24. Alguns outros materiais podem ser possíveis na própria escola também confeccionar, e aí, como eu já disse, nesse trabalho de parceria, por exemplo, para um desenho, tem uma prancha com EVA, com papel sulfite em cima desse EVA, e com carretilha fazer esses desenhos geométricos, por exemplo. Uma questão hoje que é muito importante e que auxilia muito todas as pessoas, mas no caso dos alunos com deficiência tem ajudado muito, tornado as coisas possíveis, é a tecnologia assistiva. Então, o professor pode encaminhar essas atividades com antecedência para o aluno também, por WhatsApp, pelo e-mail, onde o aluno, num computador, ele pode ampliar essa imagem, ele pode ter o acesso auditivo desse texto, por exemplo. Então, façam uso também das tecnologias. A questão aí delicada é saber se o aluno tem esses equipamentos, que é algo que a gente sentiu muito nessa pandemia, né? E se o aluno sabe utilizar. Por isso, mais uma vez, é importante a questão do atendimento educacional especializado para que o aluno aprenda a utilizar esses recursos. Próximo slide, sugestões de adaptações para alunos com cegueira. Assim como para o aluno com baixa visão, para o aluno ou estudante com cegueira, é muito importante o posicionamento em sala de aula. A gente geralmente indica que o aluno fique nas primeiras carteiras, ou próximo à mesa do professor, ou na fileira central. Por quê? Para que esse aluno tenha acesso auditivo ao que o professor está explicando. Para que o professor perceba esse aluno em sala de aula, seja mais próximo para auxiliar em algum evento, em alguma necessidade, e que o professor chegue e sabe, olha, tem aquele aluno na sala, ele não enxerga. Geralmente o aluno que é cego vai ter uma máquina braille na sua mesa, ou vai ter o notebook, se é um aluno que sabe fazer uso desse notebook. Então, essa é uma questão muito importante. Para o aluno com cegueira, retomando, assim como para o estudante com baixa visão, é muito importante a antecipação destes materiais, seja o material em braille, se é um trabalho com mapas, que tenha um mapa adaptado, ampliado, ou mapa tátil, gráficos, a Dina também já explicou um pouquinho dos gráficos, então que tenha, se não tem esse gráfico adaptado, que esse gráfico seja explicado, que ele seja lido para o aluno de uma forma que o aluno consiga ter acesso a essas informações. Quanto aos livros é um problema, assim, pensando em livros adaptados, é um problema nevrálgico aqui, não só no Estado, eu trabalho em São Bernardo também, na Prefeitura também temos essas questões dos livros. O que eu posso colocar para vocês que hoje há muitos livros em áudio. Algumas instituições que a Dina já citou fazem a adaptação desses livros, seja em braille, seja um livro acessível. Então, isso é importante colocar, e está no final lá da nossa apresentação, alguns links falando dos livros acessíveis. Eu trouxe até para mostrar um exemplo de um mapa
O mapa, que é um livro acessível, que ele é em braille e ele é ampliado. Então, ele tem todas as letras em braille e ampliado. E as imagens também ampliadas e em braille. Um outro livro também que nós temos ampliado em braille é esse livro de língua portuguesa. Ele também está ampliado em braille. É algo novo na rede, porque nós não tínhamos até então o livro ampliado em braille. Ou nós tínhamos o livro ampliado, ou nós tínhamos o livro em braille. Uma questão importante que eu vou colocar, que, por exemplo, esse livro de língua portuguesa que é utilizado pela rede, um livro em tinta equivalem a 6 deste em braille, porque o braille ele é muito mais volumoso, assim como a questão dos livros ampliados, porque quando você faz uma ampliação, foi o que a Dina falou, tamanho 12, por exemplo, quando eu vou ampliar, eu tenho 2 páginas em tamanho 12, depois dessa ampliação, ela pode se tornar 5 ou 6, porque vai ter descrição de imagens, vai ter a questão da própria ampliação dessa imagem, dessa adaptação da imagem. Então, tudo isso tem que ser pensado, colegas. Bom, antecipação dos materiais de estudo, isso é para o aluno com deficiência visual cegueira ou baixa visão. Não tem como a gente fugir disso, porque se não houver dessa forma, o aluno vai ficar, mas de uma forma ociosa, ele só vai ouvir, ele vai ser um aluno ouvinte, não vai ser um aluno que tem um registro ali para poder participar da atividade. Outra sugestão, próximo slide, a questão do uso de gravação de textos, eu já falei sobre livros, WhatsApp, Google Sala de Aula. Se o professor tiver um material para ampliar por Xerox, ele deve seguir aquelas indicações para o aluno com baixa visão. Tamanho de letra 24, espaçamento entre linhas um pouquinho maior, facilita. Nas provas internas e externas, de acordo com a solicitação do estudante, o que é importante pensar? Às vezes, provas assim que tem 6 páginas em tinta para o aluno que enxerga, quando ela se torna uma prova adaptada, ampliada ou de braille, ela fica uma prova de 30 folhas, então ela fica muito maior. Então, uma sugestão também que nós fazemos é que, para que esse aluno tenha um ledor, num espaço reservado, para que ele possa fazer essa prova no espaço reservado com um ledor, uma pessoa que leia a prova para esse aluno. É importante também, principalmente nos anos finais do ensino médio, que seja perguntado para esse aluno se ele gostaria de ter esse ledor. Há estudantes que falam, não, eu prefiro eu mesmo ler, professora. Para mim é tranquilo ler, eu entendo melhor quando eu leio. E há alunos que, por dificuldade de leitura, ou por não ter um material adaptado, ampliado em braille, ele vai necessitar, sim, para que realize essa prova, de uma pessoa que faça leitura para ele. Uma questão muito delicada para alunos com deficiência visual cegueira é a questão dos códigos de braille em matemática, física e química, porque são códigos específicos, são da linguagem específica de cada área, tanto da matemática, e o aluno precisa ter acesso aos códigos de acordo com a grafia braille. Porque eu já tive aluno que escreveu raiz quadrada de 16, ele escreveu por extenso, R-A-I-Z, raiz quadrada. E a gente sabe que a raiz quadrada de 16 não é isso, você tem que fazer o desenho da raiz, que é um aluno com baixa visão, ampliado o desenho da raiz, ou você tem que fazer o braille com os códigos específicos do braille. Então, isso é bem importante. Professores, em educação física, o que a gente faz com os alunos com cegueira e baixa visão em educação física? É uma questão delicada também, porque não é só quadra, a educação física é quadra também, mas tem outros jogos, tem os jogos adaptados de mesa que a escola pode adquirir para essa criança, para esse aluno, para esse adolescente. A questão da interação entre os colegas ali durante esses jogos também, fazer com que os alunos se ajudem, participem com jogos interativos, colaborativos. Então, o professor ele vai tentar ali fazer com que esses alunos se relacionem, né? se ajudem. Uma sugestão de um material também, a bola adaptada com guiso, que pode facilitar em algumas atividades. Uma questão muito delicada com os alunos com baixa visão, principalmente os que têm glaucoma,
saber se esse aluno não tem nenhuma restrição médica para evitar esportes de impacto que podem prejudicar ainda mais o pouco de visão que esse aluno tenha. Então, aí volta aquela questão anterior que eu falei do trabalho com a gestão, coordenação, trazer essa família, saber dos relatórios pedagógicos, oftalmológicos, para que esse aluno tenha aula em segurança na educação física, que a gente sabe que geralmente é uma aula agitada. Os exemplos de recursos que a gente tem para os alunos com baixa visão e cegueira, já falei vários, retomando aqui a máquina Braille. Se a escola não tem máquina Braille, então, acione sua diretoria de ensino, acione a Secretaria de Educação do Estado para que esse aluno tenha uma máquina Braille dentro da escola. Ele precisa fazer o registro dele. Se ele não tem esses materiais, ele vai precisar ter. Senão, como é que ele vai fazer o registro? Ele precisa disso também. É como se o aluno não tivesse o lápis e o caderno. A relação é essa. O aluno, vamos lá, próximo, observações gerais. Eu vou repetir algumas coisas. Retomando, é importante que o professor contextualize a sala de aula para esse aluno. Então, o professor chegou na sala de aula, a gente sempre fala para os alunos, olha, quem tem baixa visão, cegueira, procura as primeiras carteiras, a gente fala com os alunos. Mas, os professores, é importante que eles conheçam o aluno, até para contextualizar a sala de aula, falar o próprio nome, olha, eu sou a professora Carmen, hoje eu vou trabalhar com vocês em língua portuguesa, a parte da atividade vai ser na lousa. Marcos, você pode sentar com a Milena hoje para ajudá-la a copiar a lição da lousa, e o Marcos vai ajudar a Milena fazendo o ditado dessa atividade que está sendo passada na lousa. Importante também que o professor use, a Gina já falou, linguagem simples, objetiva, descritiva, e procurar, na medida do possível, observar as dificuldades que esse estudante venha a apresentar. A questão de explicar conceitos teóricos ou abstratos, essa é uma questão que eu acredito que para qualquer professor, com qualquer aluno, nem sempre é tão fácil, mas procurar sempre para esse aluno com baixa visão ou cegueira, trazer exemplos que venham de encontro com o cotidiano, com associações assim do dia a dia desse aluno, dando exemplos concretos. Se o professor vai disponibilizar slide para a turma do segundo ano B, eu tenho um slide que eu deixei no Google Sala de Aula. Esse slide, ele está acessível? Então, professor, esse slide está acessível para o estudante acessar? Está acessível? Se não tiver, tem imagem? Tem a descrição da imagem? Então, a mesma coisa na utilização de vídeos. Vídeos é outro nó que a gente encontra. Esses vídeos, eles estão com audiodescrição? Ou se é um filme. Esse filme, ele é em inglês? Ele é em francês? Ele é em russo? Como é que o aluno cego vai conseguir ler a legenda desse filme? Então, é importante que tenha aí o auxílio de alguém que faça a leitura da legenda, se não tem um outro filme que seja dublado, ou então que o próprio professor também acompanhe o aluno que precisa, o aluno com cegueira, para que tenha acesso a esse filme. Se faz parte da aula, se é objetivo da aula, porque tem muitas coisas assim, maravilhosas hoje para a gente acessar. Mas está acessível para o meu aluno? Se for passar também textos, procurar que esses textos sejam resumidos, que não sejam textos muito extensos, porque quanto maior o texto, mais material, por exemplo, esse aluno vai ter que estar ali elaborando. E se possível, também fazer atendimentos individuais com o estudante. E eu falo isso com muito carinho, porque eu sei da realidade que tem na sala de aula, que são 40, 45, e tem esse aluno com baixa visão ou com cegueira. O que eu tinha, assim, rapidamente, foi uma pincelada para falar com vocês. Professores, professoras, eu gostaria muito de colocar essa questão. Imagine vocês chegando numa escola sem enxergar nada, ou enxergando muito pouco. O que é essa escola para você? Essa escola, você vai passar por esse período, mas imagine você chegando numa sala de aula sem enxergar nada. Se o professor chegar até você e falar, oi, meu nome é Carmen, qual o seu nome? Então, o professor vai chegar nesse aluno, vai conhecer esse aluno, vai acolher esse aluno e procurar trabalhar aí da melhor forma possível. Pessoal, meu contato está no final também da apresentação. Muito obrigada e espero novos encontros. Muito obrigada. A gente vai encerrando o nosso ATPC. Nós esperamos muito que vocês tenham aproveitado. Vai ficar esse material no repositório, vocês poderão ir lá e tem os contatos.
Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição do professor, desse professor que tem esse aluno das dificuldades. Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês encaminharam algumas questões. A diretoria de ensino é o ponto. Toda a diretoria de ensino tem um PCNP da educação especial. Então, entrem em contato com esse profissional e eles poderão ajudá-los muito e também depois entrarem em contato com a gente, ok? Um bom trabalho a vocês e muito obrigada. Bem, eu retorno daqui 5 minutinhos, pessoal. Então aguarde aí que nós teremos continuidade aqui na formação da TPC de Ciências Humanas. Então até breve, breve mesmo. Existia a doutora... Olá! A agenda antirracista das escolas ganha cada vez mais espaço e importância. E a questão é uma só. Uma sociedade antirracista começa com a educação. Recentemente, a Secretaria de Educação distribuiu 58 livros de autores diferentes sobre a temática na biblioteca da escola. E um deles, um livro específico, me chamou muito a atenção, que foi o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. O que eu mais gostei no livro é um livro de contos. Alguns dos contos têm nomes de protagonistas, e um deles se chama Maria. Maria é a empregada doméstica que está voltando depois de um dia cansativo de trabalho, depois de esperar muito no ônibus, no ponto de ônibus, coisa muito comum para nós brasileiros, trabalhadores, e quando ela chega no ônibus está acontecendo um assalto. E, para espanto dela, quem está fazendo o assalto é o seu ex-marido, pai do seu primeiro filho. E aí eles começam uma conversa, lembranças, coisas que viveram. Quando eles saem do ônibus, Maria é a única que não é assaltada e gera toda uma suspeita. Então as pessoas pensam que ela é cúmplice. Eu não vou contar o final da história, vocês precisam ler. Mas a história de Maria, esse conto, é um paralelo com a nossa sociedade atual, que marginaliza, que prejulga as pessoas por sua condição estética, social e cultural. Eu recomendo esse livro, especialmente para os alunos do ensino médio, para toda a comunidade escolar. Ele é imperdível, uma leitura arrebatadora.